Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu quero mostrar 6 propriedades do CSS que você pode usar, mas eu vou mostrar por que você não deveria, ok? Então vou vir aqui direto para o nosso código e estamos aqui. Eu já tenho um arquivo HTML criado, já tenho um CSS também já configurado para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, tá? Temos várias coisas aqui de CSS, eu vou mostrando sempre que for necessário, eu vou mostrando um a um. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, ó, eu tenho 6 seções, né? 6 tags section, bacana. Cada um tem aqui example 1, example 2 e por aí vai. E aqui tem algum conteúdo que eu vou precisar para demonstrar para vocês, tá? Deixa eu dar vou mostrar para vocês como que tá este código no nosso browser. Então vou abrir esse cara daqui e tá aqui. Olha só, temos um link aqui em cima, né, para ir navegando para a mesma página, tá? E eu vou mostrar esses exemplos em cada um desses links, bacana? O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é com relação ao outline, tá? Por quê? Porque se eu tenho um formulário e quando esse formulário ele recebe o focus, né, do usuário, por padrão, o browser ele vai colocar, pelo menos aqui no Chrome, ele vai colocar uma borda preta, né? Ele vai colocar um outline, melhor dizendo, tá? Mas vai ficar visivelmente ali aquele elemento no input, que vai indicar para o usuário qual que é o elemento que recebeu o foco, tá? Pode ser que o cliente ou o designer ou até você mesmo não tenha gostado muito dessa borda preta, desse outline preto, e você decida removê-lo, tá? Então você poderia fazer isso. Por exemplo, eu posso vir aqui no meu HTML, abrir aqui o meu CSS e eu tenho aqui, por exemplo, olha só, example 1. Eu vou colocar direto aqui o input, né? O input. E eu posso colocar aqui, por exemplo, outline none. Se eu salvar e voltar para o meu Chrome, olha só, repara, eu não tenho mais nenhuma indicação de qual elemento, né? Qual é o input que recebeu o foco. Se eu pressionar Tab do teclado, olha só, eu até vejo o cursor ali, mas eu não vejo que uma indicação visual nítida que aquele cara tá com o foco, né? E se eu pressionar Tab mais uma vez, ele vai para o botão, eu garanto para vocês que o foco está no botão, mas eu não tenho nenhuma indicação visual, tá? Então, a dica é, se você quiser tirar o outline, coloque algo no lugar para indicar para o usuário que aquele elemento recebeu o foco, tá? Por exemplo, poderia colocar aqui, sei lá, um border, um background, qualquer coisa, tá? Background color, sei lá, colocar aqui uma cor qualquer. Deixa eu mudar um pouquinho mais, colocar um mais escuro aqui, sei lá. Bacana, se eu salvar e testar, opa, aqui tem que ser no Focus apenas, né? Então vamos lá. Example 1, Example 1, Input apenas no Focus. Eu vou vir aqui e trazer este código para baixo, desse jeito. Deixa eu vir aqui no final, deletar assim, e é isso aí. Se eu colocar o cursor lá dentro e clicar, ele vai receber o foco, ficou horroroso, mas só para demonstrar para vocês, né? Se eu tiro o outline, coloque alguma coisa no lugar para demonstrar para o usuário, tá? Especialmente na questão de acessibilidade, isso é muito importante. Bacana, pessoal? O próximo assunto que eu quero mostrar para vocês, eu vou clicar aqui no exemplo 2, é sobre a propriedade cursor, tá? Algumas vezes a gente até pode trabalhar com a propriedade cursor para mudar o cursor padrão, né? Por exemplo, se eu quisesse, sei lá, simular que todo esse box aqui fosse um elemento clicável, né? Digamos assim. Então eu poderia vir aqui, por exemplo, no example 2, poderia colocar cursor, vou colocar cursor aqui, pointer, certo? Desse jeito. Se eu salvar e testar, toda esta área, quando recebe o mouse, ela vira ali a mãozinha, né? Como se fosse um elemento clicado, né? Se eu passar um pouquinho uma página aqui para cima, eu reparo que o meu cursor ele se altera, né? Você poderia também utilizar uma imagem, tá? Para utilizar uma imagem é muito simples, basta eu colocar aqui a URL, eu vou colocar aqui já o alto, que é o fallback, ou seja, se tiver algum problema no carregamento dessa imagem ou o browser não suportar esse tipo de recurso, ele vai colocar o cursor, que é o cursor automático, digamos assim, que é no caso a setinha, tá?
aqui no Chrome, bacana? Então eu posso vir aqui e vou colocar uma imagem. Eu tenho aqui uma imagem chamada cursor.png, eu vou colocar esse cara. Então vamos lá, cursor.png. Se eu salvar e clicar aqui no 2, eu já vejo que o meu mouse ali, ele virou uma mãozinha um pouco diferente, tá? Você pode fazer isso, mas você não deve fazer isso. Ou melhor, você poderia fazer em casos muito específicos, né? Por exemplo, quando você estiver fazendo um jogo, alguma coisa assim. Porque, no geral, isso é uma má prática, tá? Por quê? Porque o usuário ele já está acostumado a ver o cursor de uma determinada forma. Você mudar isso pode confundi-lo, tá? Pode causar uma certa estranheza. Quer ver só? Aqui até parece que está razoável, mas se eu scrollar um pouquinho para cima e passar o mouse, olha só, se eu passo o mouse para cima é o cursor default, se eu passo o mouse para baixo, mudou o cursor. O que isso significa, né? Porque o ponteiro, ele comunica alguma coisa para o usuário, né? Quando por exemplo, um cursor que é aquela mãozinha, o usuário já entende que é um elemento clicável. Quando é a setinha, é só um cursor padrão. Por exemplo, eu poderia vir aqui, deixa eu colocar na linha de baixo, cursor move, por exemplo, né? Indica para o usuário que é um elemento, digamos assim, que eu posso arrastar. Então, se eu passo o mouse aqui, o usuário entende que se ele clicar com o botão do mouse, manter pressionado e mover o mouse, aquele elemento será arrastado, né? Então, os ícones do cursor, eles significam algo para o usuário. Quando você oferece um ícone que ele desconhece, a comunicação ela gera um pouco de ruído, tá certo? Então, cuidado ao trabalhar com o cursor, especialmente quando estiver trabalhando com a URL, né? Uma imagem, tá bom? É isso aí. Bom, no próximo aqui, deixa eu clicar aqui no exemplo 3. Esse aqui é interessante. Pessoal, eu desenvolvi já de antemão uma animaçãozinha, tá? Nessa div. E só que essa animação, ela só vai acontecer quando eu passar o mouse sobre esse botão. Então, passei o mouse sobre esse botão, a minha div ela vai até quase o final ali, e aí ela volta. Bacana? É isso aqui. Agora, como que eu animei esse box? Eu animei com a propriedade margem, tá? Então, deixa eu mostrar no código como que eu fiz isso. Olha só. Eu tenho aqui no example 3, primeira coisa, criei uma animação onde eu faço a animação da propriedade margin left, tá? Então ele começa do zero e vai até o 100%, que é a largura total do container, menos o 100%, que é o tamanho da minha div, né? Se eu vier para cá, olha só, example 3 div é exatamente aquele quadrado, né? Tenho o width de 100%, height de 100%. Tem algumas propriedades ali, e aqui eu tenho a animação sendo executada. Então eu estou, aliás, aqui deixa eu animar o margem, que é esse que eu quero mostrar. Se eu salvar novamente, tá lá, só para ver se é o mesmo nome, aqui ó, animate margin, anima a propriedade margin left, aí para o margin left até o final ali, como eu já mostrei. Bacana? Animation, e é isso aí. Quando eu passo o mouse sobre o botão, ele vai entrar aqui nesse botão dois pontos hover, eu pego o próximo elemento que é a div, e aí eu modifico, né, esta propriedade animation play state running, ou seja, vai começar a rodar a animação, tá? Só para mostrar aqui no HTML, aqui no example 3, eu tenho, olha só, eu tenho o meu H1, eu tenho o meu botão e logo embaixo eu tenho uma div, tá? Uma div vazia. Por isso que quando eu passo o mouse sobre o botão, aqui ó, sobre o botão, eu pego a próxima div, que é exatamente o elemento imediatamente após, né, aquele botão. Bacana? Muito bom. Bom, então deixa eu mostrar para vocês como que vai ficar quando eu animo a margem. Visualmente, não vai ter nenhuma alteração. Vou passar o mouse aqui, e ele vai animar da mesma forma, tá? Mas qual que é o problema disso? O problema é com relação à performance, tá? Deixa eu dar uma atualizada para ele vir para cá. Olha só, veio para cá para o canto e é isso aí. O problema com a animação de margem é a performance, pessoal. Animar margem é um pouco custoso para o browser, tá? Existem algumas explicações técnicas, tá? Mas basicamente, uma maneira melhor da gente animar elementos na tela, sempre que possível, é usar a propriedade transform, tá? Por que transform? Porque a transform ela tem, digamos assim, uma outra forma de renderização, tá bom? E especialmente se a gente trabalha com o eixo Z, porque quando a gente utiliza o eixo Z na propriedade transform, a gente passa o processamento dessa animação para GPU e não para CPU,
tá? Existe um pouco mais técnico isso, mas basicamente o que você precisa saber é, sempre que você precisar animar um elemento como esse que eu acabei de mostrar, prefira a propriedade transforme para isso. E eu vou mostrar por quê. Se eu clicar com o botão direito aqui e inspecionar, eu já abri aqui essa minha DevTools, né? Eu posso vir aqui em Performance, na aba Performance, e vou começar a monitorar essa animação. Então eu vou clicar nesta bolinha preta aqui e vou começar a gravar. Ele vai começar a monitorar como que anda a performance da minha máquina. Então eu vou pressionar, talvez o vídeo fique um pouco prejudicado por conta disso, mas eu vou arriscar. Vou pressionar aqui e vou passar o mouse sobre. A animação está acontecendo, eu vou esperar ele voltar, vai dar mais ou menos uns 10 segundos. Quando ele voltar, eu paro a minha animação. É isso aí, deu um pouquinho mais, 11 segundos. Vou parar. Ele está fazendo a análise dessa minha animação e olha só o que acontece. Aqui eu tenho várias informações sobre essa animação, sobre processo de paint, enfim, de render, tá? Então, o que me importa mostrar aqui agora é o seguinte, tá vendo esses tracinhos vermelhos? Isso daqui é sinal de problema. Se eu clico sobre ele, olha só a mensagem que me aparece embaixo. Warning, tá? Cumulative Layout Shifts can result in poor user experience, ou seja, está causando problemas pobres, digamos assim, ou fracos, né? À experiência do usuário. Isso é prejudicial para a experiência do usuário, tá? Você poderia também fazer o teste, por exemplo, se eu limpar este cara daqui e trocar, eu tenho uma outra animação que eu já criei, que eu animo não o margem, mas animo a propriedade left, tá? Então, coloquei um position relative, por exemplo, e eu faço a animação da propriedade left. Também não é uma boa ideia, eu vou ter o mesmo problema de performance, tá? Mas quando eu animo a propriedade transform, você vai ver que esse problema não vai acontecer. Então, olha só, animate transform, vou até copiar aqui o nome, vou vir aqui embaixo, olha só, no example aqui no example 3 div, eu vou mudar para animate transform, ou seja, não estou mais animando a propriedade margem, eu estou animando a propriedade transform. E digo mais, eu ativei aqui o 3D, repara, translate 3D, X, Y e eixo Z, que anima, né? Melhor, ativa que esse processamento seja feito na GPU, tá? E aí eu estou animando, aqui fiz um cálculo rapidinho aqui, peguei o tamanho do meu monitor, né, da minha tela, subtraí 4 RM, que são as bordas, e menos os 100 pixels, que é o tamanho do elemento, tá? Isso para ter o mesmo efeito ali, a mesma, digamos assim, o mesmo posicionamento, tá bom? Muito bom, então vamos testar esse código. Já tenho aqui aplicado, Animate Transform, vou abrir o meu browser, vou abrir o Inspect e vou pedir para gravar. Passar o mouse, ele vai fazer a animação para mim e daqui a pouquinho a gente vai analisar e ver se aqueles pontinhos vermelhos continuam aparecendo. Se eu tiro o mouse, a animação parou, vou clicar aqui em Stop e vamos ver o que vai acontecer. Repara, eu não tenho aqui embaixo aqueles pontinhos vermelhos, tá? Essa animação ela é muito mais fluida, tá? Então, sempre que você tiver que fazer algum tipo de animação, sempre que possível, procure animar a propriedade Transform, seja Translate, Scale, Snil e Rotate, certo? É isso aí. Bom, vamos para o próximo então. Abri aqui a minha página, esse foi o exemplo 3, agora eu vou para o exemplo 4, tá? Sobre retrocompatibilidade. O que essa palavra feia significa, pessoal? Quando você precisar utilizar alguma propriedade que é um pouco mais nova e que não tem um bom suporte em browsers antigos, o ideal, né, uma boa prática, é que você não impeça, digamos assim, a utilização nesses browsers antigos, tá? Ou seja, você pode utilizar uma propriedade nova para que a experiência do usuário fique melhor, né? Você melhore a experiência do usuário, mas não necessariamente precise quebrar a experiência, né? Ou melhor, precise quebrar a aplicação ou o site em usuários que utilizam browsers mais antigos ou browsers que não dão suporte a determinada feature. Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Abri o meu código aqui, eu vou aqui em cima, pessoal, colocar uma propriedade aqui no HTML, desse jeito. Scroll
behavior smooth, desse jeito, tá? O que isso daqui vai fazer? Isso daqui vai fazer com que a animação da página, o scroll da página, aconteça de forma animada, digamos assim, haja uma animação. Então, a gente já vai ver isso daqui funcionando, olha só. Eu vou, deixa eu tirar aqui, colocar o L aqui, bacana, ele foi para a primeira sessão. Se eu clico no segundo, tá lá, a animação, a mudança de página, ela acontece, né, de maneira animada, tá? Opa, dei spoiler, bacana. Então tá aqui, ó, exemplo 4, retrocompatibilidade, tá? E por que esse nome, né? Pelo seguinte, digamos que esta propriedade não funciona em browsers mais antigos, mas o fato de não funcionar não vai quebrar a aplicação. O usuário vai continuar utilizando, ele vai clicar nos links e a página vai funcionar. O único problema é que não vai ser tão bonito, mas tudo bem, tá? Por exemplo, se eu vier aqui no meu site Can I Use e procurar scroll behavior, já mostrou ali para mim? Behavior é esse cara daqui. Olha só, ele não vai funcionar em todos os browsers. Não vai funcionar no IE, ok? Não vai funcionar no Safari, tá? Ok também. Não vai funcionar no Opera Mini, no Safari iOS e tudo mais. Mas não tem problema. A aplicação não vai quebrar. O usuário vai continuar usando, vai continuar navegando o seu site ou sua aplicação. O importante é que você não impeça a utilização. Se for para melhorar a experiência do usuário, pode usar sem problema. Se não, prefira utilizar alguma outra abordagem para que você garanta, né, maior acessibilidade do seu site, da sua aplicação. Legal, pessoal? Bom, o próximo assunto, que eu já dei até um pequeno spoiler, é com relação à propriedade height, tá? Isso daqui pode parecer simples, pode parecer até um pouco banal, mas é importante frisar que você tome cuidado com a propriedade height, especialmente quando um determinado container, seja div, article, section ou qualquer coisa assim, vai receber conteúdo, tá? Se um elemento recebe conteúdo, a propriedade height não é bem-vinda. Por quê? Porque quem vai determinar a altura daquele elemento é o próprio conteúdo. Quer ver só? Se eu vier para cá e colocar mais conteúdo no meu HTML, deixa eu scrollar aqui para baixo, olha só. Eu vou pegar esses caras todos aqui, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo, Ctrl V. Repara o que vai acontecer aqui, olha só. Vou scrollar para baixo e olha o que aconteceu, pessoal. Passou ali da minha section, né? Eu estou mostrando o conteúdo que não deveria, tá? Se eu fizer mais algumas vezes, repara, o problema vai ser pior ainda, né? Olha só. Se eu salvar, repara, olha lá. E isso daquele, e pior, ele está centralizado. Como eu utilizei Flexbox, ele está centralizado, passou para cima e para baixo, tá? Então, cuidado ao determinar a altura em elementos que vão receber conteúdo. O que eu poderia ter feito aqui, nesse caso, se eu vier aqui no meu código, eu vou ver que o problema está na section, tá? Na section, eu determinei que ele tem uma altura, aqui, ó, ele tem uma altura de 100 VH, o que significa 100% da minha viewport, tá? Isso daqui seria facilmente resolvido se eu fizesse o seguinte, min height, ou seja, agora ele vai ter no mínimo a minha altura da minha viewport, mas se o conteúdo precisar de mais espaço, o meu container vai se expandir e não vai dar aquele mesmo problema que a gente viu. Se eu voltar aqui para o browser, olha só, exemplo 3, exemplo 4, exemplo 5, agora sim, height, se eu scrollar um pouquinho para baixo, tá lá, não temos nada quebrado, tá? E por último, exemplo 6, tá? Exemplo 6 também é uma coisa que eu vejo muito pessoal fazer, tá? Especialmente quando se está começando a trabalhar com CSS, ok? Qual que é a questão, pessoal? Repara que, digamos que o meu designer, ou eu mesmo, desenhei que esse box ficasse mais ou menos no centro, tá? Como que eu consegui fazer este cara daqui? Eu simplesmente fui lá no meu HTML, ou melhor, no meu CSS, e apliquei aqui uma margem com um número mágico de 286 pixels, tá? Então eu animei margin left, animei não, desculpa, eu setei ali margin left 286 pixels. Qual que é o problema disso, pessoal? O problema é que eu, teoricamente, centralizei esse box só na minha máquina, só no meu monitor. Se eu, por exemplo, diminuir o zoom, olha só,
já tá ficando esquisito, né? Se eu aumentar, olha lá, ficou um pouco mais esquisito. Repara, então, para eu ver centralizado de fato, eu tenho que ver com zoom 100%, né? Agora nem eu coloquei. Olha só, eu não estava vendo com zoom 100% quando eu coloquei aquele número mágico, tá? É por isso que ficou diferente, mas legal, foi bom para perceber. Ok, pessoal? Então, se eu precisasse, né, colocar esse box ao centro, eu deveria aumentar um pouco mais isso aqui, talvez 300, vamos testar. Se eu salvar e testar, mais ou menos, um pouquinho menos, mas repara o problema. E outra, eu não sei qual que é a resolução do usuário, eu não sei se o usuário vai ver esta página, né, num browser que não está maximizado. Então, repara, e eu vejo isso muito acontecendo, pessoal. Não é uma coisa tão incomum de ver, tá? Como que eu poderia resolver essa questão? Simplesmente tirar o margin left de pixels, tá? Eu não quero pixels, eu quero porcentagem ou alguma outra forma de centralizar esse cara. Tá? Aqui, no caso, como eu tenho 50% de largura do meu elemento, isso significa que eu vou ter 25 para cada lado, certo? 25 pixels para cada lado, desculpe, 25% para cada lado. Eu poderia até tentar 25 aqui, só para a gente testar. Talvez não seja o ideal, eu quero ver, olha só, tá? Tá de bom tamanho, 25%, me parece que ficou um bom resultado aqui, tá bom? Então a dica é, sempre que você estiver colocando margem, padding, esse tipo de propriedade, números pequenos, pequenos ajustes. Se você estiver colocando números muito grandes, deve acender um sinal vermelho na sua cabeça, talvez tenha uma outra forma de chegar no mesmo resultado. Bacana, pessoal? Então é isso. Essas foram as 6 dicas que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até lá.